O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados nas prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Vem aí mais uma atração. TV Repórter, Cruzeiro, São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor Jesus esteja contigo às 9 horas da manhã, mais 43 minutos. 9h43, nós estamos ao vivo, a partir de agora, para trazermos para você a palavra de Deus, para levarmos a você aquilo que Deus quer para o seu coração, aquilo que Deus pretende para a sua vida. Hoje é 5 de outubro de 2019. Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor prolonga em nossas vidas, né? Primeiramente, nós devemos saber agradecer a Deus por todas as coisas. Ainda que as nossas vidas não estejam da forma que nós queremos, mas Deus sabe de todas as coisas. E mais que isso, Deus é quem sabe das nossas reais necessidades. Amém? Glórias a Deus, aleluias. São 9 da manhã, 43 minutos. Você pode participar dos nossos chats. Eu estou monitorando duas páginas. É a página da TV Repórter, é a nossa geradora, e a página do nosso Jornal Repórter. Essas duas eu estou monitorando. As demais 9 páginas eu não consigo monitorar. Então, se você entrar nessas 9, a gente não vai ter aí como ver você, tá bom? Muita gente às vezes opta por entrar em páginas que a gente não monitora, por conta às vezes de vergonha, né? De ter vergonha de entrar. Não precisa ter, não. Aqui o programa é do Senhor Jesus. Aqui nós queremos que você interaja conosco, que nós possamos saber que você está aí nos vendo, está ouvindo atentamente as coisas de Deus, o querer de Deus na sua vida. São 9 horas e 44 minutos. Mandar um bom dia com Jesus para Josinei do Prado. Bom dia, meu irmão em Cristo Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos orar a oração maior, a oração mais forte que Deus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Por que, meu irmão, que é a oração mais forte que existe? Porque foi essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. No momento em que eles diziam: mestre, como nós devemos orar a Deus? E aí Jesus disse: vou lhes ensinar
uma oração que vocês vão poder encurtar a distância. Em outras palavras, né? Ele disse, mas uma forma de encurtar a distância entre o céu e a terra. Toda poderosa é a oração do Pai Nosso. E nós vamos neste momento orar para a honra e glória do Senhor nosso Deus, e na sequência a gente abre o programa trazendo um tema de hoje diferente, uma mensagem diferente, profunda para você. E eu quero falar hoje justamente disso, né? A gente quer coisas na vida e às vezes a gente se frustra, se decepciona por não conseguir realizar muitas coisas no decorrer das nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar. Deus tocou no meu coração e é sobre isso que eu vou falar. Porque tudo tem o tempo de Deus. Não que Deus não ouve o que a gente pede. Não que Deus não nos atenda, né? Não realize os nossos desejos. Mas se Deus perceber que uma determinada realização de algo não vai nos fazer bem lá na frente, Deus não permite. E aí Ele nos entrega aquilo que está dentro da nossa demanda, aquilo que está dentro daquilo que a gente necessita realmente. Feche seus olhos e vamos buscar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Obrigado, Jesus. O Senhor é lindo. E a gente começa o nosso programa neste sábado, né? Fim de semana já. Ainda muita gente trabalha no fim de semana. E é claro que temos que agradecer a Deus por trabalharmos no fim de semana também, né? São 9 horas e 48 minutos. 9h48. Quero mandar um abraço aqui lá para Volta Redonda. A gente sabe que tem internautas lá nos vendo. E eu fiquei muito contente em saber disso. Pessoal lá do Retiro, em Volta Redonda, e do bairro Aterrado, lá na área central mesmo, ali, próximo a Amaral Peixoto e tal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí os conterrâneos de Volta Redonda. É a minha cidade natal, né? Então, um grande abraço aos volta-redondenses que estão vendo a palavra de Deus. São 9 horas e 49 minutos. Nós precisamos aprender a conversar com Deus, meus irmãos. Tem muita gente que acha que sabe conversar com Deus, mas a gente precisa aprender a conversar com Deus. Isso é muito importante, aliás, é indispensável, é imprescindível. E para conversar com Deus não é difícil. Perdão. Para conversar com o Senhor nosso Deus, é preciso, antes de mais nada, nós aprendermos a estarmos em silêncio total. Viu como não é difícil? Você não vai conversar com Deus no meio de uma multidão. Até dá, mas é melhor a gente estar em silêncio. Por isso que Mateus 6:6 diz, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, põe a sua face no pó da terra e fala com Deus, meu irmão. Fala com Deus, minha irmã. Chora. É com Ele que você deve chorar. Não vai reclamar da sua vida para o vizinho, para um parente. Não vai reclamar da sua vida no Facebook. Tem muita gente aí colocando a vida pessoal, privada no Facebook. E é isso que Satanás quer. Não faz isso. Não se entregue ao inimigo. Não mostre o seu calcanhar de Aquiles.
E aí você vai pagar um preço alto por isso. Fale com Deus. Deus é capaz de resolver os seus problemas. Muitas pessoas, meus irmãos, se queixam que não conseguem ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Aleluias. Não há nenhum mistério, meus irmãos, em falarmos com Deus, em falarmos com Jesus, que é o nosso único mediador nesta terra. Irmão, e o santo fulano? Não, nenhum santo é mediador do homem e Deus, entre o homem e Deus. Não. Cuidado com a idolatria. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Meus irmãos, Deus nos fala, mas geralmente a gente está muito preocupado só em ficar falando, vivenciando as coisas desse mundo, o que de bom esse mundo pode nos oferecer em termos materiais, né? Tecnologia e tal, uma falsa alegria, efêmera por sinal. E a gente só quer falar e pedir, só pedir para Jesus, só pedir para o Senhor Deus. Aliás, não se chega ao Senhor Deus sem antes chegarmos a Jesus. Como eu disse, é Ele quem media, é Ele que faz, usando aqui um palavreado mundano, a ponte entre nós e Deus. Meus irmãos, se nós falarmos o tempo todo, claro que nada mais natural que ouvirmos o som da nossa própria voz. Fica falando em voz alta, você não vai ouvir Deus falando contigo. Por isso que às vezes é muito estranho quando as pessoas louvam a Deus em suas congregações, gritando, enfim, fazendo aquela balbúrdia. Olha, Deus é até bonito quando o Espírito Santo toca, claro, você põe para fora, muitas pessoas choram em silêncio, mas Deus é o Deus do silêncio. Sabe, você pode buscar a Deus no silêncio, é até bom que você ouve a Deus. Você sente a presença benfazeja do Espírito Santo naquele momento na sua vida. Não há necessidade de gritar para que os quatro cantos do mundo saibam que você é cristão, não. Que você é temente a Deus, não. Até porque, meus irmãos, quem fazia muito isso eram os fariseus. Eles precisavam ser notados pelo povo, para que o povo visse, olha como eles são tementes a Deus, olha como eles oram como ninguém. E tampouco há necessidade de você ficar 1 hora orando a Deus. Para com isso. Está cheio de pastor aí na televisão dizendo, não, meu irmão, tem que orar 1 hora, 1h30, tem que mostrar a sua fé. Nada disso, para com isso. Não há necessidade disso, meus irmãos. Orar 1 hora ali, ajoelhado, para que isso? Isso é sacrifício de tolo. Você pode falar com Deus. Você pode falar intimamente, intrinsecamente com Deus, por um tempo breve. Porque Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus sabe o que você pensa. Deus sonda o seu coração a todo momento. Por isso que às vezes é mais vantajoso e mais correto nós, em nossas orações, mais agradecermos a Deus do que pedirmos. Porque só pelo fato de nós estarmos vivos, de sermos pessoas normais, quão bom é podermos ter todos os dias a certeza de que nós acordamos, ao abrir as nossas portas e janelas, nos deparamos com um dia feliz, um dia em que podemos enxergar a natureza, o próprio céu, que Deus fez em sua benevolência, em sua misericórdia, que Deus criou na sua infinita sabedoria. Como é bom a gente
poder presenciar esses valores oriundos de Deus nas nossas vidas. É importante que nós agradecemos a Deus pelo fato de nós termos aí um corpo salutar, podermos andar sem termos dificuldade para tanto, como quando vemos aí outras pessoas que são coxas, que são pessoas, infelizmente, que têm problemas de deficiência física e outro tipo de deficiência. Nós precisamos sim aprendermos a orar não só por nós, mas por outras pessoas que precisam muito mais de oração do que nós, que estão perdidas nesse mundo, que não sabem como se conduzir e ir até a presença do Senhor Deus, meus irmãos. Enquanto o nosso eu, que é egocêntrico, que é egoísta, enquanto o nosso eu, meus irmãos, estiver dominando a nós, a gente só vai ouvir mesmo a nossa própria voz. E isso não é bom. Porque a maneira mais simples de orarmos é naquele momento que a gente está em silêncio buscando a Deus. Aleluias. É colocar a alma, não só o corpo, mas a alma de joelhos, meus irmãos. Colocarmos as nossas almas de joelhos, aleluias, e esperarmos de forma paciente que a presença do Espírito Santo de Deus se manifeste naquele momento tão ímpar para cada um de nós, que é o momento de oração. Porque Deus vem, porque o Espírito Santo de Deus entra em nós, habita em nós com força, habita em nós para nos transformar a cada dia das nossas vidas terrenas. Porque o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração, meus irmãos. Aleluias. Porque só Ele é capaz de quebrantar as nossas vidas. Acredite. Meus irmãos, quem tem essa experiência com Deus, quem vivenciou essa experiência um dia, nunca vai se esquecer mais. Se você ainda não viveu essa experiência com Deus, quando você viver, para a honra e glória do Senhor, você vai entender o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã. Porque o nosso grande problema é justamente chegar na presença de Deus para ouvir somente o que nós queremos ouvir. Parecemos crianças mimadas. Quando Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, simplesmente nós ignoramos o Senhor nosso Deus na nossa vida. E esse é um dos grandes erros que nós cometemos, porque pagamos caro por isso. Meus irmãos, geralmente quando a gente chega a Deus, quando a gente vai à presença do Senhor em pensamento, em espírito, através da nossa fé, a gente vai para pedir alguma coisa e já temos a resposta do que queremos às vezes. A gente não pede que Ele nos diga o que é melhor para nós, mas dizemos sim a Ele o que queremos e pedimos. E isso está errado. Essa é a inversão. Esse é o maior erro, a maior falha, a maior lacuna do homem em relação ao agir de Deus. Porque é sempre o nosso eu que está à frente. É sempre o nosso eu querendo dominar as situações. Como se inversamente fôssemos nós deuses e que Deus estivesse apenas para atender os nossos desejos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Isso não pode proceder na vida de um cristão, meus irmãos. Nunca.
porque Deus nos ama o suficiente para não nos dar tudo o que queremos. Quando nós nos comportamos, meus irmãos, como crianças mimadas. Deus quer sim, Deus nos quer amadurecidos no espírito. Deus nos quer prontos para enfrentarmos essa vida. O próprio Jesus, quando aqui esteve, não disse com suas próprias palavras: neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, aleluias! Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Coloca nos nossos lábios tudo aquilo que o Senhor quer que nós possamos dizer nesta manhã de sábado, meu Deus. Nós sabemos que pessoas não vão querer ouvir, mas sabemos que essa é uma espécie de semente que a gente está lançando e que lá na frente vai seguramente dar bons frutos na vida dessas pessoas, meu Pai. Quem é Deus para você, eu pergunto? E quem somos nós para Deus? As pessoas estão muito preocupadas com as coisas do mundo, meus irmãos. Às vezes a gente tem que parar para se perguntar mesmo quem criou quem aí, porque há uma inversão muito grande de valores, né? Às vezes dá a impressão que nós não somos criatura e queremos ser o quê? Criador? Meus irmãos, nós somos seres, como que pode se definir? Altivos. Nós somos seres orgulhosos. Porque quando Deus não nos fala, é porque estamos sempre falando no lugar de Deus. Aí Deus se cala. Justamente por conta disso, Ele nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher os nossos caminhos. Só que aí muitas pessoas acabam se enganando e escolhendo caminhos tortuosos, os piores caminhos, os mais longos possíveis, que sempre as levam a derrotas. Aleluias. Mandar um bom dia com Jesus para Sônia Kogo, lá no Rio Grande do Sul, município de São Borja. Bom dia, minha amiga. Então, meus irmãos, se a gente quer conversar com Deus de verdade, a gente tem que aprender. A primeira coisa é estar em silêncio. A primeira coisa. A gente tem que aprender a ser humilde, aprender a ouvir, aleluias, e aprender principalmente, meus irmãos, que a nossa voz, que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos comunicar, que a nossa voz fala através de pessoas e de fatos, e que nem sempre, nem sempre a solução que Ele encontra para os nossos problemas são as mesmas soluções que a gente impõe. Você quer resolver um problema seu de um jeito, Deus não quer. Deus quer de outro, porque Ele sabe que assim vai ser melhor para você, mesmo que aparentemente, a princípio, você não entenda o porquê da escolha de Deus para resolver daquela forma que você acha errada. Deus, meus irmãos, diz não. Por isso nós devemos aprender a ouvir não. Faz parte do crescimento humano e também do crescimento espiritual, porque Deus diz não quando é disso que nós precisamos, porque muitas vezes na vida nós precisamos ouvir não. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos corações a todo momento. E às vezes você fala, como assim? Olha, Deus, Ele conhece os nossos corações muito melhor do que nós mesmos. Misterioso isso, né? Mágico.
Porque Deus consegue ver você por dentro. Ele vê você por dentro e Ele consegue perceber o seu amanhã. Deus conhece os nossos limites e as nossas reais necessidades. Por isso que devemos em nossas orações, meus irmãos, dizermos assim: Senhor, seja feita sempre a sua vontade. Às vezes pedimos para Deus, né? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, estou tão sozinho, né? Me arrume, meu Deus, uma companheira. Não tem tantos homens que falam assim, tantas mulheres? Pois é. E aí Deus não age. E aí a gente fica questionando a Deus. Mas se esquece que Deus quer o melhor para a gente. Então, se ainda não apareceu a pessoa, é simples. É porque se você, de repente, estabelecer um relacionamento só por ter alguém, você sofre as consequências mais tarde. Por isso que muita gente termina seus relacionamentos. Porque elas achavam que eram uma para outra e não eram. Não era um propósito de Deus nessas vidas, para essas vidas, né? E por isso, muitos casamentos acontecem de forma errada. Muitos relacionamentos não duram o suficiente para que essas pessoas possam se conhecer, se respeitar e se amarem de verdade na presença de Deus. Um outro grande erro, né? As pessoas se conhecem e se esquecem de convidar a Deus para participar de suas vidas em comum. Meus irmãos, a Bíblia nos dá um conselho. Quando a gente quiser falar com Deus, aleluias, é aquilo que eu falei. É você pegar a sua Bíblia, vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, e você vai ver que está dizendo assim, mais ou menos assim: para você entrar no seu quarto, entre em silêncio, ora ao teu Pai que está no céu. Isso é sabedoria divina. Essa é a chave do mistério que nunca nenhum de nós, na face dessa terra, com mais de 7 bilhões de pessoas, iremos compreender. Mas se você não conhece ainda Jesus, aproveita o tempo do arrependimento, porque ainda não acabou, mas está próximo. E nós encontramos neste livro sagrado chamado Bíblia muitos provérbios, muitas passagens que falam das coisas de Deus, de pessoas que serviram a Deus. Encontramos palavras sábias. Tem um provérbio que diz assim: as palavras são prata, mas o silêncio vale ouro. Às vezes numa discussão a gente tem que acabar silenciando, né? Porque, como eu disse nesse provérbio, o silêncio vale ouro. Em outras circunstâncias também, às vezes nós temos que falar demais. É o meu caso, eu sou um jornalista. Mas às vezes a gente tem que entender que o silêncio vale muito mais que qualquer resposta ao nosso interlocutor ou interlocutora. Porque a voz do silêncio, meus irmãos, essa sim é a voz de Deus. Aleluias. Deus não precisa falar alto para que você o ouça, porque Deus fala em seu coração. E falar com Deus, meus irmãos, é um privilégio maravilhoso. Aliás, é acessível a qualquer pessoa, sem distinção. Mas para isso, como eu disse, você tem que escolher. Porque você tem o livre arbítrio para escolher o seu caminho.
Meus irmãos, as orações da Bíblia são sempre orações feitas com a suposição de que Deus precisa ser informado e só vai agir depois que ouvir os nossos pedidos. Elas nos forçam a concluir que, se queremos de verdade obter tudo o que Deus tem a nos dar, a gente precisa pedir. Aqueles que pensam diferente talvez não recebam tudo o que Deus tem de verdade para dar a eles. Então, meus irmãos, peça tudo que vai glorificar Deus através da sua vida. A palavra de Deus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. João 15, versos 7 e 8 foram as palavras de Jesus, né? Fortes, não? Fortes. Haja sua fé diariamente. Como eu disse, não precisa você na sua oração ficar 1 hora orando. Isso realmente é sacrifício de tolo. Mas o tempo suficiente para que você converse de verdade com Deus, com Jesus. Porque ainda que você não converse, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Mas Deus quer que você interaja com Ele. E mais do que isso, Jesus precisa, para salvar você, que você se arrependa dos seus pecados. Gente, a gente sempre fala isso aqui. Acho que em todos os programas eu sempre vou falar basicamente a mesma coisa em determinados momentos. Sem o arrependimento não tem salvação, porque a partir do momento que você se arrepende, já começa o processo da sua salvação. Não adianta você se batizar nas águas. Presta atenção. Eu sei que tem muitos pastores me vendo agora que vão ser contrários ao que eu vou falar. Não adianta você se batizar nas águas se você não se arrependeu de verdade, de todo o seu coração. Porque é através do arrependimento que começa todo o processo para a salvação da alma. E através do arrependimento, o Espírito Santo começa a agir na sua vida. Vai limpando a podridão que existe. Vai transformando essa velha criatura numa nova e abençoada criatura. Então presta atenção. Ah, mas irmão, eu vou à igreja. Não tem problema. Você vai à igreja, mas você não se arrependeu, você não se entregou a Jesus, você não aceitou Jesus como seu único Deus e Salvador. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, você ir à igreja. É sacrifício de tolo, é em vão. Igreja não salva ninguém, meu irmão. Religião muito menos. O que vai salvar você verdadeiramente é o seu arrependimento, a sua conversão em Cristo Jesus e andar na linha, cumprindo os preceitos, os mandamentos de Deus. Claro que nós somos seres falhos, a gente não consegue cumprir 100%, mas precisamos, devemos, somos obrigados diariamente a pedirmos perdão pelas nossas iniquidades, por mais pequenininhas ou aparentemente irrelevantes que elas possam parecer. Comece a mudar o seu conceito em relação às coisas da vida. Ontem eu estava vendo alguns documentários sobre a vida dos cangaceiros no Nordeste do país. Como aquele povo sofreu, não? Eram considerados marginais, malfeitores, ao mesmo tempo que a polícia da época, lá por aquelas bandas, também cometiam atrocidades com o povo. Na verdade, quem mais sofreu foi aquele povo já sofrido do Nordeste.
E aí, naquelas pequenas cidades, igual Juazeiro do Norte, eu via lá aquelas multidões indo lá para prestar homenagens e para louvar a um santo, a um padre, né? Que não é santo, que nem foi canonizado, enfim, é o padrinho Padre Cícero, né? Meus irmãos, cada um tem a sua fé, mas a verdade tem que ser dita, meus irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos, em hipótese alguma, cometermos heresias e também idolatria. Se tem algo que não agrada a Deus, é a idolatria. Então, muito cuidado com isso, meus irmãos. Muito cuidado com a idolatria. Às vezes você comete a idolatria quando você está vendo o seu time de futebol jogar, porque você começa a ter paixão por algo mundano, algo que não procede do querer de Deus. Como eu disse no início do programa, Deus não divide a sua glória com ninguém. Rock in Rio começou em 1985, né? Eu me lembro. Aquilo é podre. Aquilo é uma imagem de uma parcial do inferno. Tudo de errado está ali. Meus irmãos, as pessoas vão lá para idolatrar roqueiros ou qualquer outro estilo musical, idolatram e sequer lembram do nome do Senhor. Essas pessoas, infelizmente, se não se atentarem para isso e não se converterem, vão ter um final na eternidade de muito sofrimento, fogo e enxofre. E o que a gente fala aqui não é brincadeira, meus irmãos. Ou você crê ou não crê. Não tem meio termo para Jesus, não tem meio termo para Deus. São 10 horas e 17 minutos. Eu espero que você tenha entendido a nossa mensagem de hoje. O que Deus pede, o que Deus manda, a gente faz, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aqui não tem nenhum santo. Eu não estou dizendo que eu sou santo. Eu peco todos os dias. Nós pecamos até em pensamento. E quando eu peco, o Espírito Santo toca. Ele cobra você. Sabe como que o Espírito Santo cobra você? Através da sua mente. Ele fala contigo. Isso que você fez está errado. Isso não está certo. Não repita. Não deixe o seu espírito, a sua alma ser maculada por essas transgressões mundanas. Porque a nossa luta, meus irmãos, ela não é contra a carne, tampouco contra o sangue. A nossa luta se faz necessária contra as potestades e os principados. A maior preocupação de nós cristãos é essa. Essa luta é grande. Às vezes a gente pensa que só vem em filme, mas não é não. O filme copia muito a espiritual, porque nós temos aí, eu vou explicar para você mais ou menos, uma dimensão espiritual. Em outra dimensão, em outra fase, em outro mundo espiritual, tem anjos em batalha. Tem anjos em batalha para defender-nos, para defender a nossa vida espiritual. Anjos que estão guerreando com demônios que querem acabar com a humanidade. Porque para Satanás é muito fácil. E o intento dele é esse: é acabar com todo mundo, é levar todo mundo junto com ele para o sofrimento eterno. E isso desagrada a Deus, e isso entristece a Deus. Entenda que nesse outro lado espiritual tem uma batalha muito grande de anjos contra demônios para nos defender das garras do inimigo. E ainda assim,
muitas coisas acontecem principalmente na vida das pessoas que não exercem, que não agem a sua fé, porque acabam achando tudo isso muito natural. Eu vou te dar um exemplo, vai. Aí, se deixar eu vou falando, eu mesmo tenho que dar um ponto final. Me perdoe, mas é muito bom falar das coisas de Deus. Se eu soubesse, eu já teria muito tempo atrás me convertido ao Senhor Jesus. Mas olha, meus irmãos, pensa, raciocina. Se a pessoa, ela frequenta uma igreja, uma religião, ela vai lá, ouve a palavra de Deus, e aí nos dias que ela não vai à igreja, ela comete N pecados. O que é pecado? Quase tudo. Quase tudo. Por exemplo, bebida alcoólica é pecado. Tem gente que bate boca com a gente, eu nem ligo mais quando as pessoas falam comigo. Às vezes conhecidos falam, poxa, você está falando demais, ô Anderson, porque cerveja não faz mal a ninguém, mas desagrada a Deus. Desagrada. Então aí cabe a cada um, né? Cigarro. Ah, mas o cigarro é o meu companheiro, sabe? Porque sem o cigarro eu fico depressivo, depressiva. É isso que o inimigo quer que você pense. É assim que ele quer que você sinta. Que o cigarro pode ser o seu amigo, que o cigarro pode ser o seu companheiro. Mas na verdade o cigarro é aquele elemento que vai tirar a sua vida antes do tempo. É aquele elemento que vai fazer com que você não ganhe a vida eterna ao lado do Senhor. Porque você, quando fuma um cigarro, 2, 3, um maço, 2, 10, não importa, você está cometendo o que nós chamamos de suicídio. Você está se suicidando aos poucos, de forma morosa. E quem se suicida para Deus, segundo a Bíblia Sagrada, é o mesmo que um homicida. Então, meu irmão, minha irmã, afaste-se do cigarro enquanto há tempo. Porque muita gente diz o seguinte, olha, eu não fumo maconha não, rapaz, eu fumo é cigarro, eu não cheiro cocaína não, eu fumo é cigarro. E cigarro é droga lícita, uma ova. Cigarro é droga ilícita. Só é uma droga lícita porque o governo quer. Porque é através da indústria do tabaco que o governo consegue gerar recursos. E olha, recursos exorbitantes para os cofres federais, sem se importar com a saúde do seu povo. E através da cachaça, a mesma intenção. A indústria do álcool também consegue ter um astronômico faturamento. E isso também gera tributos ao governo. Ninguém pensa na sua saúde se você não fizer essa escolha. Pense nisto. E sem contar que isso também, mesmo as drogas lícitas, destroem o seio familiar de qualquer pessoa. Busca a Deus, meu irmão. Que Deus vai te tirar desse vício, se é isso que você tem. Ou você, minha irmã. Porque a gente não tem noção com quantas pessoas a gente fala. O que eu estou levando até você é o que Deus pede para eu levar. A palavra de Deus diz, venha a mim do jeito que você estás, mas não permaneceis no pecado. E esse não permaneceis ou não permanecerás no pecado, a partir do momento que você se converte e aceita Jesus, o Espírito Santo faz a obra. E pode escrever, se você se entregar de todo o seu coração a Jesus,
você vai testemunhar para mim, por esses dias, que Deus, através do Espírito Santo, fez a obra na sua vida, que você não se importa de estar no meio de pessoas que estão se matando bebendo bebida alcoólica ou fumando. Porque tem gente que diz assim, eu parei de beber, mas eu não posso ter gente perto de mim, tampouco eu posso entrar em bar. Se eu entrar, nada disso. O Espírito Santo, quando ele limpa você, ele limpa por completo. Ele tira o vício endemoniado de você. Porque na verdade o que acontece é que são entidades que sugam você, né? São demônios que estão ali, ó. Ao mesmo tempo que você está bebendo a cachaça, o demônio está ali. Ao mesmo tempo que você está dando aquele trago no cigarro, está lá o demônio. Presta atenção. Deus quer sempre o melhor para você. Se entregue a Jesus e você vai ser uma nova criatura. Para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Bom, vamos aí à oração final para nós trazermos o louvor musical de hoje. Estou aqui com o Josinei do Prado, nos vendo neste momento. Quero mandar um abraço lá para Barra Mansa, no interior do estado do Rio também, que está nos vendo. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui nas outras páginas, porque estou sentindo falta de tanta gente aqui, depois que a gente mudou as páginas que a gente faz o monitoramento, né? Deixa eu ver aqui nas outras páginas que a gente tem, algumas mais. Deixa eu ver aqui em Repórter em Ação, se tem pessoal que sempre está com a gente, né? E a gente sente falta, sabe? Porque acaba se tornando assim meio que família, né? Deixa eu ver se tem aqui. Na página Repórter em Ação. Deixa eu ver se tem alguém. Não tem, não. Deixa eu ver na página A Palavra de Deus. Vamos ver se tem alguém, que costumava ter, né? Porque, meu Deus do céu, é sempre bom a gente ouvir a Palavra de Deus. Meu Deus, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de ouvir a Palavra de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que quando Ele quer... Não tem também não. Amém. Que quando Ele quer, Ele faz até uma mula falar, né? Como falou com o profeta Balaão. Até uma mula fala quando Deus quer. Imagina nós que falamos já, que é da nossa natureza. E por isso que eu falo igual um tagarela, né? Mas é bom ser tagarela quando as coisas são inerentes ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos abençoar neste sábado, para abençoar as nossas famílias e para tirar toda a seta contrária que venha atrapalhar as nossas vidas. Vamos para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Senhor, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por todos os dias nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor entre neste momento, meu Deus, nessa peleja, porque sabemos e sentimos que tem muita gente aí precisando, meu Deus, do teu combate na vida delas, precisando, meu Deus, do teu agir, Senhor, porque essa batalha está acontecendo no mundo espiritual, como eu disse agora há pouco, meu Deus, o Senhor sabe disso. Oh, aleluias! Senhor, que o Espírito Santo destrua tudo aquilo que vem levando discórdia a essa família, a essa mulher, a esse homem, que vai levando dores a essa pessoa enferma que está nos hospitais, que vai dando aflição por algum problema de ordem familiar, de ordem profissional na vida dessa pessoa, Pai querido. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar esse homem e essa mulher que estão prestes a assinar a separação. E se isso acontecer, vai mudar a vida dessa família por inteiro, meu Deus.
Senhor, que o Senhor possa despertar essas pessoas para que elas, quando se conhecerem, estabelecerem um relacionamento e pensarem em casamento, possam convidar a Ti para participar de todo esse processo e da vida marital dessas pessoas, Pai querido. Para que não haja mais divórcio, para que não haja mais desarmonia dentro dos lares do Teu povo, Senhor. Aleluias. Senhor, Tu és forte, meu Deus. E debaixo das Tuas ordens, que os céus e a terra, meu Deus, em nome de Jesus, possam mudar de lugar a hora que o Senhor quiser. Senhor, eu peço humildemente que o Senhor ordene neste momento que todo feitiço, que toda bruxaria, que toda macumbaria, que toda magia negra, meu Deus, aleluias, que todo voduísmo, todo pacto sangrento, todo derramamento de sangue, todos os trabalhos que foram feitos para destruir essa família, esse lar, essa pessoa, sejam anulados e lançados no profundo do abismo em nome de Jesus. Aleluias. Que todo encantamento, meu Deus, oriundo do inimigo, que entrou nesse lar, fazendo este homem, fazendo esta mulher perder a noção do certo, perder a noção daquilo, Senhor, que é errado em suas vidas, meu Deus, possa ser dissipado em nome de Jesus, possa ser destruído em nome de Jesus, porque não compete ao inimigo destruir a dignidade de ninguém. Que essas pessoas possam acordar para essas paixões infames, que todo perfume, meu Deus, lançado para bloquear a consciência da responsabilidade, aleluias, da fidelidade conjugal, Pai, que toda mulher, que todo homem possam se atentar às Tuas palavras e aos Teus ensinamentos. Senhor, nós pedimos que sejam anulados e lançados e presos no abismo sem retorno todo o mal que querem fazer na vida dessa pessoa. Todos quantos crerem nesta oração que fazemos neste momento, que possam dizer amém, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Deixa eu colocar aqui porque saiu. Amém, né? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde aí a sua família, Deus guarde os nossos lares, os nossos familiares, que Deus nos dê força o bastante para nós enfrentarmos as nossas vidas, que a couraça do Senhor, que a armadura do Senhor seja revestida em nós, para que nenhum mal nos aconteça. Para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Eu vou aqui entrar novamente para nós encerrarmos o programa, trazendo o culto, o louvor musical de hoje, que é lindo, maravilhoso. E lembrando que ontem nós tivemos um programa de vídeos clipes, né? Trazendo só músicas gospels, e provavelmente hoje a gente vai ter mais tarde, aqui na programação da nossa TV Repórter, pensando cada vez mais em você. Estou aqui com a Sônia Kogel, a mãe do João Daniel, da doutora Ângela Kogel, vovó da Madalena, né? Tá bonitinha ela, eu vi a foto dela, tá linda. A bênção de Deus, né? Aliás, as crianças são bênçãos na vida de suas famílias. Por isso nós devemos cuidar muito bem das nossas crianças, principalmente com amor, né? Oferecendo amor, porque se uma criança, se Deus permite que você tenha um filho ou uma filha, então é porque Deus escolheu você. E aí você se torna uma espécie de anjo, né? Na vida dos pequenos. Então tem que cuidar bem das crianças, sempre. São 10 horas e 34 minutos. Bom dia a todos vocês com Jesus. Eu quero aqui lembrar que nós vamos ter em breve outros programas religiosos, tá? Eu estou vendo aqui já montando uma programação. Às vezes eles vão ser gravados, tá bom? Vai aparecer ao vivo, mas vão estar gravados. E quando você perceber que você entrar no chat e nós não mandarmos alô, é porque é gravado, tá?
isso vai acontecer, porque senão eu não consigo fazer uma programação eu sozinho o tempo inteiro, né? Haja amor e haja disposição e tempo. Quer dizer, aí eu vou ter que parar de fazer tudo para ficar só aqui fazendo programa, então não dá. Aí a gente vai procurar gravar aí alguns programas para que você possa também ter mais opção, né? Aqui no nosso canal web. Bom, quero agradecer a todos vocês de coração. Que Deus abençoe, que Deus derrame toda a essência de paz, porque é o que a gente precisa, né? A partir do momento que você sai da porta da sua casa para a rua, é iminente todo o risco. Então, que Deus abençoe a você, que os anjos do Senhor estejam aí com suas lanças, com suas espadas de fogo para defender você a todo momento. Nenhum amor é mais justo, completo e verdadeiro que o amor de Deus, que o amor do Senhor Jesus. Porque eles nos ama de maneira incondicional. TV Repórter, entretenimento, informação e a palavra de Deus. TV Repórter, a sua TV web.